Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Eu gostaria que, se você pudesse, você colocasse sua mão sobre o seu coração. Hoje eu estava lendo a Bíblia, preparando, para o próximo workshop de louvor. E o Espírito Santo de Deus começou a falar muito forte comigo sobre louvar ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? Quando nós lemos principalmente o livro de Salmos, os salmistas eles sempre falam: louvai ao Senhor. Ó minha alma, louve ao Senhor. Meu coração precisa louvar ao Senhor. Eu preciso louvar ao Senhor. Mas é muito fácil a gente louvar ao Senhor quando tudo vai bem. É muito fácil louvar ao Senhor quando dá o quinto dia útil e o salário cai na conta. É muito fácil louvar ao Senhor quando a gente leva os nossos anos de rotina do médico e dá tudo certo. É muito fácil quando na nossa casa a nossa despensa está cheia, não nos falta nada. Isso é muito fácil. Mas nos dias maus, será que a gente tem a mesma disposição para continuar louvando ao Senhor? E eu comecei a ver que, na realidade, deveria ser fácil louvar ao Senhor para nós que somos servos do Senhor, nos dias bons, mas principalmente nos dias maus, porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que em meio a tantas coisas que nós vivemos, a tanta dificuldade, tantos diagnósticos médicos, tantas sentenças que vêm sobre nós, por nós conhecermos o nosso Deus em espírito e em verdade, por caminhar com Ele por muitos e muitos anos das nossas vidas, nós deveríamos ter a certeza que é mais fácil celebrar ao Senhor quando tudo vai mal, porque a gente deveria ter a certeza que no dia mau o Senhor continua sendo fiel, a presença do Senhor continua sendo real e a bondade do Senhor continua nos seguindo todos os dias da nossa vida. Celebrar ao Senhor é quando tudo vai bem, mas é quando tudo vai mal também. Celebrar ao Senhor é quando todos nos esquecem, quando todo mundo nos abandona. Nós precisamos continuar celebrando ao Senhor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor é conosco todos os dias da nossa vida. E é por isso, Jesus, que nós estamos aqui nessa noite. Depois de uma semana cansativa de trabalho, nós preferimos deixar tudo que nos pertence, a nossa casa, a nossa família, talvez uma noite de lazer, para vir na tua casa cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor, ó Deus, com as nossas mãos, celebrar ao Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração. Mesmo, ó Deus, diante de tanta dificuldade, nós nos alegramos no Senhor, preferimos, ó Deus, bendizer ao teu nome, engrandecer ao nome santo e poderoso do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que quando o dia mau chega, talvez todos os que estão à nossa volta, ó Deus, podem nos abandonar, mas nós sabemos que desde a hora que nós nos acordamos, a hora que nós nos deitamos, a presença do Senhor continua 24 horas do nosso lado. Quando tudo vai mal, a tua presença continua, ó Deus, nos mantendo firmes e fiéis no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos dias de angústia. E é ao Senhor, o nosso Deus, que é santo, forte e poderoso. É ao Senhor que nós vamos entregar nessa noite o nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. E nós iremos nos alegrar no Senhor enquanto vida nós tivermos, ó Deus, porque nós sabemos que só o Senhor é o nosso Deus, e não há e nem nunca haverá outro Deus tão poderoso como o Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite?
Where
Provérbios, aleluia, és poderoso, Jesus. Capítulo 19, versículo 21. Aleluia, tu és poderoso, Jesus. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Aleluia, te louvamos, Jesus, e te bendizemos, ó Deus. Tu és poderoso, tu és digno de toda honra e de toda glória. Glorioso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Jesus, muito obrigado, Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos, Jesus, na beleza da tua santidade. Tu és poderoso e digno de toda honra e de toda glória. Fonte de vida, meu Pai, fonte de águas, meu Pai inesgotável. Te louvamos, Jesus, e te bendizemos, ó Deus, e agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de te louvar. Senhor, estamos aqui, abre os nossos entendimentos e as nossas mentes, meu Pai, para que possamos aprender mais e mais do Senhor. Tu és poderoso e digno de toda honra e de toda glória. Te louvamos, Jesus, e te bendizemos, porque o Senhor se faz presente aqui. Aleluia. Poderes assentar. Vamos começar essa mensagem com uma coisa muito importante e que Deus falou muito ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra, que não existe propósito sem processo. O tema dessa mensagem é propósito e processo. O Senhor me disse que existem 3 propósitos. Um é o seu propósito pessoal, ou seja, nem sempre vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano. Nem sempre vamos colocar Ele no centro. Nem sempre vamos pedir a Ele a direção, mas vamos ter o propósito pessoal. O segundo propósito é o de Deus para mim e para a sua vida. É aquele que Ele tem, é os planos dele para mim e para a sua vida, para o meu e para o seu ministério. E o terceiro é o que Ele vai usar você para que cumpra na vida de alguém, ou de alguma igreja, ou de algum ministério, ou de alguma empresa, para que se cumpra o propósito dele. É aquele que Ele vai te usar para que o propósito dele seja cumprido. E o mais importante é que, independente do propósito, você vai passar pelo processo. Independente do propósito, independente do final, você vai ter que passar pela caminhada do processo. E nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser sem dor. Nem sempre vai ser sem perdas. Nem sempre vai ser sem choro. Ou até mesmo sem alegrias. Mas sempre vai ter um caminho a ser trilhado. Aqui temos vários exemplos. Na Bíblia são citados vários exemplos de pessoas com propósitos e os seus processos até chegar no seu propósito. Uma delas, que eu gosto muito da história, é a mulher do fluxo de sangue. É uma história de fé, de perseverança, de persistência. Porém, ela tinha um único propósito. Um propósito dela, pessoal, para a vida dela, que é ser curada. Esse era o propósito dela. Ela tinha esse propósito para a vida dela. Independente do que viesse, esse era o propósito dela. Mas, para que ela chegasse nesse propósito, ela passou
passou por um processo muito longo. Foram anos tendo que ir em médicos, passando por humilhações, muitas vezes tendo que ficar escondida, porque naquele tempo, quando a mulher estava no período menstrual, quando ela estava no fluxo do sangue, ela era tida como imunda. Ou seja, ela não podia estar no meio da sociedade. Então ela tinha que ficar escondida. Ela tinha que ficar dentro de casa. E nesse processo que ela passa para alcançar o seu propósito, ela vai em vários médicos. Ela perde toda a sua riqueza, todos os seus bens, tentando adquirir a cura. Porém, chega um determinado momento que a única solução para ela estava na cidade onde ela morava. A única solução que tinha para ela estava ali, na cidade na qual ela estava. E junto com a solução vinha toda uma multidão, que muitas vezes, se formos olhar, a impediria de chegar no propósito, na cura, no dono da cura. E aquela multidão que cercava Jesus a impedia de chegar. E também, como naquele tempo ela não podia estar no meio da sociedade, a incerteza de ser vista, o medo de ser vista e ali sofrer algo pior, porque era tida como imunda, ser humilhada na frente de todos por causa da sua condição. Mas mesmo assim ela enfrenta esse processo e vai até Jesus. Ela enfrenta todos os obstáculos que tem para alcançar o seu propósito. E a passagem em Mateus 9, no capítulo 9, no versículo 18 até o 26, a Bíblia nos conta sobre essa mulher. E a Bíblia nos diz que, pela fé que ela tinha, ela decretou: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E assim se fez. Ela passou pelo processo e obteve a sua cura. Alcançou o seu propósito. Foi curada. Depois de ter passado por tantos médicos, por tantas dificuldades, por tantos obstáculos, muitas vezes ter deixado de participar de festividades, às vezes de um momento em família, por causa da sua condição. Ela alcançou o seu propósito. Outra passagem, outro exemplo, que eu também gosto muito. Ana, ela tinha um propósito. Desde quando ela se casou, o propósito de Ana era ser mãe. Mas o propósito de Ana de ser mãe passou pelo processo, porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Ou seja, desde sempre, Ana estava vivendo o processo da infertilidade. Ana era infértil, era estéril, não podia gerar filhos. O Senhor havia cerrado a madre dela. Então Ana ela passa por esse processo desde sempre. Porém, Ana nesse processo, para chegar no seu propósito de ser mãe, ela passou por humilhações dentro de casa, ela passou por acusações, ela passou por noites sem dormir, ela foi muitas vezes colocada abaixo, não pela pessoa principal da sua casa, que seria o seu marido. Porque a Bíblia, em 1 Samuel, ela relata que Eucana a amava mais do que qualquer coisa. Ana era amada,
Deus tinha um propósito ainda maior na vida dela. E o propósito do Senhor para a vida de Ana era um milagre. O propósito na vida de Ana, o propósito do Senhor na vida de Ana tinha um nome: milagre. E assim o Senhor ele fez. O Senhor ele cumpriu o propósito dele na vida de Ana. E foi muito mais do que ela esperava. Porque Ana queria um filho. Queria um filho que Deus a deu e foi profeta. Mas o Senhor deu a Ana mais 5 filhos. Ou seja, foi muito mais daquilo que Ana tinha no seu coração. Por isso não se desespere. Muitas vezes o nosso propósito não é nenhum terço daquele propósito que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Muitas vezes você está passando pelo processo. Acha que o processo está longo, está doloroso, está difícil. Meu irmão, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Porque o que o Senhor tem para mim e para a sua vida é muito maior do que podemos imaginar. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você é o melhor. Deus ele tem celeiros cheios. O Senhor ele tem celeiros cheios para mim e para a sua vida. O Senhor ele tem grandes coisas para ser feitas, grandes milagres para ser realizados. Então não pare no meio do caminho, por mais difícil que seja. Não pare, em frente. Às vezes vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ter momentos que parece que você está arrancando da sua carne um pedaço. Vai ser assim. Vai ser assim. Mas o que Ele tem para mim e para você é muito melhor. É muito maior do que podemos imaginar. Passamos por tantas dificuldades, por tantos obstáculos. E pensamos em desistir. Mas aí vem uma vozinha e fala assim: não, continua, está perto, falta pouco. Dê ouvidos às palavras do Senhor para a sua vida. Dê ouvidos à palavra que o Senhor tem para a sua vida. Meu irmão, também vemos uma palavra. Vemos mais um exemplo. E também muito conhecido na palavra do Senhor. Jonas. Jonas ele tinha um propósito: fugir. O propósito de Jonas era fugir. Esse era o propósito pessoal dele, era esconder de Deus. Na verdade, era esconder da presença do Senhor. Esse era o propósito de Jonas. E muitas vezes estamos como Jonas. O nosso propósito é nos esconder do ministério, é nos esconder da obra do Senhor, é nos esconder daquilo que nos é proposto a fazer. Muitas vezes estamos como Jonas, tentando nos esconder da presença do Senhor. Porém, por alguns momentos nos esquecemos que o Senhor ele está em todos os lugares. Não tem como se esconder da presença do Senhor. Não tem como se esconder do Senhor. Por mais que você queira, não tem jeito. Ele vai te encontrar. Mas Jonas, ele tinha um propósito pessoal: se esconder. Porém, Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Deus tinha um propósito através da vida de Jonas. Deus tinha mandado que Jonas fosse a Nínive, uma cidade muito grande, porém com muito pecado, muitos pecados, com muita maldade. Aquela cidade estava para ser destruída. Aquele povo seria banido por causa
causa da sua maldade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tinha uma última solução para aquele povo. Tinha uma última opção para o povo, que era se arrepender. Porém, para que aquele povo se arrependesse, precisava que alguém fosse até aquela cidade e pregasse sobre o arrependimento. Então Deus manda que o profeta Jonas fosse àquela cidade. E Jonas, com seu coração endurecido, ele não quis. Ele não quis seguir o propósito do Senhor para a vida dele. Ele não quis que o propósito do Senhor para aquela cidade se cumprisse. E resolve fugir. Seguir o propósito do seu coração. Aí vimos que o Senhor não está naquele propósito. O Senhor não é o centro daquele propósito. Jonas, ele foge. Ele embarca em um navio para Tarsis. Um destino totalmente diferente do qual o Senhor havia mandado que ele fizesse. E ele se sente tão calmo, tranquilo com a sua decisão, que ele adormece. Ele, num determinado momento, nem se sente com a consciência pesada, não está cumprindo a palavra do Senhor. Porque ele deita e dorme. Ele vai até o fundo do navio, deita e dorme, que é o porão do navio. Porém, como não conseguimos esconder da presença do Senhor, o Senhor dá um jeitinho de que aquelas pessoas que estavam ali vissem Jonas naquele lugar. Para que aquelas pessoas vissem Jonas naquele lugar, no porão do navio, foi preciso que o Senhor ordenasse ao mar, ordenasse o vento e ordenasse uma forte tempestade. A Bíblia fala que a tempestade era tão grande que parecia que o barco iria se quebrar ao meio. De tão forte que era o vento, de tão forte que era a tempestade. E pessoas que já estavam ali há tantos anos se amedrontaram com tamanha tempestade. Eles tiveram medo. Eles começaram a querer saber o que estava acontecendo naquele lugar. O porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Começaram a jogar coisas ao mar para que diminuísse o peso. Para que tudo aquilo não se quebrasse ao meio, para que as pessoas não viessem a morrer. Porém, o mestre do navio vai até o porão e encontra Jonas. E todos eles sabiam quem era Jonas, que Jonas era um profeta, porque na palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que o mestre do navio diz a Jonas: clame ao seu Deus. Então Jonas não era desconhecido. Ele pede que Jonas clame ao seu Deus. Mas naquele exato momento Jonas traz a sua memória: como que eu vou clamar ao meu Deus, sendo que eu estou aqui em desobediência, sendo que eu estou fazendo algo que Ele não queria que eu fizesse? Eu não estou cumprindo o íntimo do Senhor. Como vou clamar ao Senhor? Você já passou por este momento? Como que eu vou pedindo a misericórdia do Senhor, se eu estou fazendo tudo ao contrário daquilo que Ele tem para mim e para você? Se eu estou fazendo tudo ao contrário daquilo que Ele entregou na minha mão? Já passou por este momento? Já passou por essa fase na sua vida? Ei, meu irmão, se você já passou, se está passando, se arrependa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. A presença
E assim, Jonas ele se lembra da sua desobediência. E só resta a ele se entregar ao mestre do navio. É por minha causa que tudo isso está acontecendo. É pela minha desobediência. Me joga ao mar. Ele pede que o mestre do navio o jogue até o mar. E assim ele faz. Ele joga Jonas ao mar. E imediatamente a tempestade para. O vento se cala. E o mar se acalma. Porque pela desobediência de um, muitos pereceriam. E quando Jonas é jogado ao mar, Deus ele é tão perfeito em todos os detalhes. Ele prepara um grande peixe para que engula Jonas. Ele não comeu Jonas, ele engoliu Jonas. Porque Jonas permaneceu vivo nas entranhas do grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Olha o processo que Jonas passou. Um processo de incerteza se permaneceria vivo ou não. Acho que muitas vezes, quando chegava a noite, Jonas pensava, que o que vai ser de mim? Será que amanhã eu vou amanhecer vivo? Será que eu vou permanecer vivo para cumprir o ID do Senhor? Para ter tempo de me arrepender? Que o propósito do Senhor se cumprisse na vida daquele povo, através da vida de Jonas. Foi esse processo que ele passou. Mas para ele, serviu de alguma coisa. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E ele fala com o Senhor que ele se arrepende. Então, o Senhor, ele manda que o peixe o coloque para fora. E assim, ele vai e cumpre o ID do Senhor. O propósito que Deus tinha para a vida dele, através da vida dele para aquele povo. Ele vai e prega aquele povo. E assim, o propósito do Senhor na vida dos ninivitas foi cumprido. Eles se arrependeram. Desde o grande até o menor, se vestiram de panos de saco. E assim aquela cidade não foi destruída. Ele foi ali e cumpriu o ID do Senhor. Porém, de todos esses exemplos que eu te dei, tem um que sem dúvida é o maior exemplo de propósito do processo. Ele, meu irmão, esse passou pelo processo e sem ter culpa nenhuma. Sem ter culpa nenhuma por mim e por você. O maior propósito que Deus tem, que Deus tinha e Deus ainda tem para mim e para a sua vida é a salvação. O Senhor, Ele entregou o seu Filho como sacrifício. Jesus, Ele foi dado como propósito para mim e para a sua vida. Jesus passou pelo processo. Ele sofreu humilhações, xingamentos. Ele foi furado com uma lança. Ele teve sede e foi dado a ele vinagre. Negaram água para Jesus. Por mim e por você.
Ele passou por um processo de solidão, um processo de dores. Foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos, de acordo com o que ele movimentava a cabeça, ela enfiava ainda mais a sua carne. O momento que ele estava na cruz, e ele descesse a cabeça, ele enfiava mais ainda na sua cabeça. Aquela cruz não era para ele. Tiveram que esticar o seu braço até o máximo para que fosse pregado na cruz, para que os cravos ficassem em suas mãos. A cruz não era para ele. A cruz não era para ele. Mas Deus tinha um propósito para a humanidade. Deus tinha um propósito para a humanidade. E para que se cumprisse esse propósito, foi dado o Senhor. Foi dado Jesus como sacrifício vivo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi dado como sacrifício para mim e para você. O seu processo foi ainda maior. E sem ter culpa nenhuma, sendo inocente, ele passou pelo processo, ele não desistiu. Todas as dores que ele passou, todas as humilhações que ele teve que enfrentar, tantas chicotadas, sendo xingado, o caminho que ele fez de pedras, com a cruz pesada, no momento que ele já estava cansado, que ele cai pelo peso da cruz do meu e do seu pecado, por mim e por você. E quantos de nós temos fugido do processo por coisas bem pequenas em vista do que o Senhor passou, e sendo muitas vezes culpados, sendo muitas vezes por desobediência minha. Jesus passou por todo esse processo por mim e por você. Mas também, no processo que Jesus passou, eu venho te dizer que até o processo tem um tempo. Ele tem um tempo para acabar. Ele tem um tempo para se encerrar. Até o processo que eu e você está passando, ele vai se encerrar para que o propósito se cumpra. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ele passou por todo esse processo, porém o propósito se cumpriu em 3 dias. Mas todo o seu período de sofrimento. E quantos de nós não estamos dispostos a passar um pouquinho do que ele passou? Se somos humilhados muitas vezes, queremos acabar com tudo. Não, vou acabar com tudo, não quero mais, não vou fazer isso mais. Às vezes, se uma pessoa não nos responde, você acha que não, me ignorou, não vou fazer isso mais. São coisas tão pequenas em vista do que o Senhor passou. Quando chegar no processo e pensar em desistir, pensa em tudo que o Senhor passou por mim e por você. Lembre de tudo aquilo que Ele passou por mim e por você.
acende. Feche seus olhos. Coloque as suas mãos em posição de receber. Comece a trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos e que você tem deixado no meio do caminho, porque você se sente incapaz, ou muitas vezes você pensa assim: ah, eu não preciso passar por isso, eu sou assim, eu sou assado, eu não preciso passar por isso. Ele, irmão, lembre daquilo que o Senhor sofreu, lembre de toda a humilhação que o Senhor passou. Se coloque diante do Senhor. Traga à sua memória aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Já nos podemos ir. Chegou que você recebeu a missão. Se coloque sobre os seus pés. O processo é longo, muitas vezes doloroso, mas o Senhor, Ele tem o melhor para você. Entregue ao Senhor nesta noite. Se entregue ao Senhor nesta noite. Se coloque à disposição do Senhor nesta noite. Se coloque diante do Senhor. Apresente a Ele o processo que você está passando. E não se esqueça que para alcançar o propósito você precisa passar pelo processo. E até mesmo o processo, ele tem tempo para se encerrar, para que você viva o propósito do Senhor. Meu amor, eu vou estar do teu lado nesta hora. Nós vamos orar uns pelos outros nesta noite. Feche os corredores, porque muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. E nesta hora nós teremos um apoio de oração, cobertura de oração, uns pelos outros neste momento, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Comece a orar pelo seu irmão da direita, comece a orar pelo seu irmão da esquerda, comece a interceder pela vida dele e pela vida dela. Talvez esteja no processo doloroso, processo porque
e mais glorioso do que os processos que nós vivemos. Aleluia. Assente no seu lugar, povo de Deus, boa noite. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Final de semana chegando. Ontem foi feriado para uns. Hoje continuou para outros. Mas estamos sempre aguardando o melhor de Deus. Toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que você lê a palavra, Deus é o Deus que nos surpreende. E o que eu acho muito lindo na palavra é que a bênção ela nunca vem sozinha. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver que o milagre ele nunca vem só. Ele vem cheio de complementos. O Senhor ele vem nos surpreendendo. Então que nós possamos nos manter firmes. Porque no final sempre vai valer a pena. Porque o que nós vivemos, talvez o choro de tristeza, o Senhor ele vai suprir. A Bíblia diz que em grande riqueza é grande glória. O Senhor ele sempre nos surpreende. Muitas coisas você olha na sua vida, como eu olho na minha. E às vezes você já parou, já ficou assim de boca aberta, assim. Uma casa, igual eu, os meus filhos, no meu caso, eu os meus filhos, meu ministério. Mas talvez você, sua casa, o que você tem lá, às vezes eu coloco um sapato, você já me deu teu número? Ou com sapato, mas não todo aniversário, meu sapato novo. Eu olho assim, Jesus, teve uma época que nem sapato eu tinha para pôr. Teve um tempo que eu andava descalço. E aí eu abro assim, eu vejo lá, eu tenho essa verde maravilhosa, tem azul maravilhosa, eu ganhei duas esse ano, uma prateada, um monte de gente, falei, meu Deus amado. São coisas que você, eu estou falando de coisas pequenas, não é que você não é grande não. Que você olha e verdadeiramente hoje você vê o cuidado de Deus para com a minha e para com a sua vida. Então são coisas que o Senhor ele vai nos surpreendendo. Se você não parar para olhar e ver que aquilo foi a mão de Deus, você nunca vai dar mão de glória ao Senhor. Então você precisa parar e olhar e ver, não, isso aqui foi a mão de Deus purinho na minha vida. Esse carro foi a mão de Deus, essa casa foi a mão de Deus, este filho, essa filha foi a mão de Deus purinho na minha vida. Então muitas vezes nós não paramos para olhar o que temos hoje, como vivemos hoje, e aí nós deixamos de ser gratos ao Senhor pelo que Ele deu para nós de melhor. E o que Deus tem, irmãos, é sempre o melhor. Se você pensa que está vivendo um tempo bom, que já teve algo bom de Deus, eis que eu te digo, isso ainda é pouco, porque o Senhor tem mais e sempre melhor. Os milagres do Senhor na minha e na sua vida sempre crescem de proporção. Lembre disso. Sempre vai crescer de proporção o milagre de Deus na minha e na sua vida. Jesus ressuscitou o filho da viúva que estava ainda no esquife. Mas depois Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro, que já estava 4 dias separado. É o mesmo milagre. Não é não. Vamos analisar? Não, ressuscitou. Não é o mesmo. A proporção sempre é maior. Glória a Deus. E Ele é o mesmo hoje. Cadê a mente rema? Ele é o mesmo hoje e Ele faz ainda hoje. No nome de Jesus. Aleluia. Quero lembrar a igreja que domingo pela manhã nós temos a escola bíblica de 9 às 10. Todo domingo de manhã nós temos esse momento para aprendermos, conhecermos mais do Senhor. Nós temos aqui as classes separadas, né? As crianças, os juniores, os jovens, os homens e as mulheres. Então que você possa ser aluno da escola bíblica. Por mais que a gente já conheça,
aprendi também a sentar e a ouvir, aprender, ouvir. Mas é coisa que eu já sei, não tem problema. Quanto mais você se relembrar, melhor será para você nunca esquecer no nome de Jesus. E aquilo que nós não sabemos como professores, nós temos a humildade de aprender para compartilharmos juntos no nome de Jesus. Amém? E domingo à noite, nesse domingo, nós vamos iniciar a Semana da Gratidão. E na Semana da Gratidão, nós já estamos tendo este propósito, o pastor lançou para nós, dos pastos verdejantes. Durante essa semana, nós vamos nos... Está velho, hein? Isso aí não é eu não. Não viu que eu mudei, não? Estou mais jovem. Amém? O pastor lançou para nós, teve aqui, que é o pastor David, sobre os pastos verdejantes. Irmão, pensa numa palavra que eu peguei. E Deus colocou no meu coração cheio de migalhas. É hora de pôr uma mesa, é hora de pastos verdejantes. Nós vamos entrar na Semana da Gratidão, mas também nós já vamos nos preparar, porque nós vamos entregar este óleo para você no domingo da Santa Ceia, aonde nós estaremos declarando pastos verdejantes sobre a sua vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Semana da Gratidão é uma semana que nós já vamos agradecer ao Senhor, porque nós não vamos fazer essa campanha. É só, depois a gente vai, né, irmão? A gente vai como a gente é. Mas é só para a gente determinar mesmo passos verdejantes. Então, abre o coração, já que eu já te agradeço pelos pastos verdejantes. Já te agradeço pela abundância de pão à minha mesa. Eu já te agradeço, Senhor. Já comece a agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que muito o Senhor nos concederá. Porque agradecer quando tudo está pronto, irmão, todo mundo faz. Agora nós, como cristãos, como diz bem a Kézia na abertura do culto dessa noite, é mais fácil se nós pararmos para pensar, adorar ao Senhor antes de ver o milagre do que depois que vemos o milagre. É mais fácil no momento que está doendo nós adorarmos. Então seja grato ao Senhor por aquilo que Ele ainda vai te conceder. Somos gratos por tudo que Ele já nos fez. Mas muitas vezes nós não agradecemos a Deus por aquilo que Ele ainda pode nos oferecer e pelo que Ele é na nossa vida. Uma das coisas também que nós temos que aprender é ser grato ao Senhor, não só por aquilo que Ele nos dá, mas por quem Ele é, o que Ele representa para mim e o que Ele representa para você. Amém? Então, essa semana nós vamos continuar declarando pastos verdejantes na minha e na sua vida, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O dia 11 você vai levar para casa, né, uma porção deste óleo para você ungir a sua casa, ungir a empresa que você trabalha, ungir o seu local de trabalho, no nome de Jesus. Domingo nosso culto começa às 19 horas, então que nós possamos estar juntos aqui. No próximo sábado é a noite do pastel, dia 10, já é a noite do pastel. A Kézia já está aí com os carnezinhos. Você pode comprar o tanto que você quiser, não vou ficar à vontade. Aqui tem 10. Você pode comprar 10 pastéis ou 30, né? É 3. Se for comprar 3 é 30, certo? Você pode comprar 10 ou 30. Tem miséria, não quero jogar de mercúrio nesse negócio. No nome de Jesus. Então nós vamos ter o pastel de feira, vai ter o pastel assado e vai ter o risório, que é o pastel de massa cozido que a Masterchef vai fazer para nós, amém? Agora vamos experimentar mesmo o salgado da madame, no nome de Jesus. Então que você possa, né, procurar a Kézia, adquirir, levar para vender para outras pessoas também, vai ser retirado aqui na porta e você ganha um refrigerante no dia. Você vai comprar o pastel e já vai ganhar um refrigerante para o louvor da glória de Deus. Tudo que a gente faz aqui, irmão, volta para a casa do
estamos aqui, né, com o ar-condicionado para colocar, mas já tem o som para olhar, já tem o bebedouro ali, marcando no jeito. Então, quer dizer, não para. A obra de Deus, a casa de Deus, ela sempre precisa estar em manutenção. E nós precisamos trabalhar para isso no nome de Jesus. Amém? E todos serão abençoados com a idealização dessa marca, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Então que Deus possa aí te abençoar e você abençoar a casa de Deus. Então convide alguém, compre, adquira um pastel hoje, 3 pastéis, R$20. Procure a Kézia, que ela vai estar te orientando naquilo que for preciso, no nome de Jesus. Amém? E nós estamos nos preparando, irmãos, para a nova campanha, que era da unção. Estamos nos preparando também para a conferência do corpo diaconal. A missionária Lourdes Magalhães vai ministrar nas nossas vidas neste dia, direto de Caratinga para o governador Valadares. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção no nome de Jesus. Estamos aí também com a noite gospel já batendo a porta. É quando nós, em um evento que só tem coisa mundana, um dia é reservado para o Senhor. De um dia que Ele sabe todos, em nome de Jesus. Então que nós possamos abrir o nosso coração e estar participando. Vamos agora nos preparar para ofertar e devolver o dízimo à casa do tesouro nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar os envelopes, preparando a igreja para ofertar, para devolver o dízimo à casa do tesouro nesta noite, no nome de Jesus. Toda vez que você oferta, toda vez que você devolve o dízimo, você mantém a casa de Deus. Nós tínhamos um banheiro aqui na igreja, hoje tem 3. Você pode dar glória? Nós tínhamos um único banheiro aqui na igreja. Hoje nós temos 3 banheiros para louvor da glória de Deus. Amém? Antes a igreja era de banco, meu Deus. Quando eu lembro branco, eu lembro da Claudiana. Furou a calça, sujou, manchou. E hoje nós temos essa cadeira super confortável. Não tem cadeira mais confortável que a da nossa igreja. Amém? Tudo isso e muito mais é possível porque você é fiel à obra de Deus, ok? E nós estamos aqui para fazer uso do melhor, para o melhor na casa do Senhor. Glória a Deus. Segure na sua mão, você pode ofertar pela chave Pix, se ela puder, tem a máquina de cartão que você também pode utilizar. Deus soberano, a Ti consagramos os dízimos e as ofertas nesta noite. Em obediência à Tua palavra, repreendo o devorador, o cortador, o minerador e o destruidor. Abra a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida do Teu povo, no nome de Jesus. Pai, aquele que planta esta semente nesta noite, meu Deus, que Ele possa plantar e colher 30, 60, 100 vezes mais, como é promessa da Tua palavra, uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante no nome de Jesus. Assim como eles são provedores nesta casa, seja provedor na casa deles. Deus, e as indenizações por causa das barragens, ó Pai, de ceder. Meu Deus, que o Teu povo venha ser abençoado. Nada mais, nada menos do que lhes é de direito, no nome de Jesus. Quem vai receber, quem vai pagar, que tenha, meu Deus, todas as condições. Assim, meu Deus, para que os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, sejam plenamente abençoados. São tantos processos, ó Deus, se é de direito, que aconteça no nome de Jesus. Amém e amém. A salva vai passar e você pode ofertar nesta noite, no nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus.
Maiara, dá para vir aqui você? O irmão Deus soprou algo no meu coração e agora, né? Maiara, vamos trazer, vamos trazer. Eu quero orar. Anota para mim não esquecer. A partir de hoje, até o último pregador, até eu consigo orar para todos. Vem cá, não. Vamos orar para o pregador, para o ministro que esteve pregando, no caso hoje. Assim como a gente faz os convidados, né, Maria? A gente ainda precisa aprender muita coisa. Estenda as suas mãos, fique de pé. E na sequência nós já vamos voltar para casa no nome de Jesus. Oh Santo, Deus soberano. Aqui está, meu Deus, a Maiara, o Arnaldo, o Antônio. Abençoe essa família, Pai. Hoje, Deus, trouxe a palavra aos nossos corações. Sabemos, ó Pai, como ministros, que quando vamos pregar, a família, de uma maneira geral, é envolvida na nossa mensagem. Jesus amado, seja por trocar uma ideia, trocar uma palavra, seja, meu Deus, porque na hora que estamos ali estudando, chega, fala alguma coisa, mas eles estão sempre junto conosco. Meu Deus, cobre eles com teu sangue, livra e guarda de todo mal. Meu Deus amado, abençoa o ministério da tua filha, o ministério do teu filho, poderosamente, no nome de Jesus. Quebra toda maldição, toda palavra maligna, no nome de Cristo. E assim como ela ministrou nesta noite, meu Deus, que eles vençam o processo para viver o propósito grandioso do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós os abençoamos, ó Deus, seja por onde eles passarem, vá diante deles, livrando e guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Oh, aleluias. Feche seus olhos, Deus. Te adoramos e te bendizemos pelo culto desta noite. Cada palavra, cada louvor, a oração, cada um que o Senhor trouxe aqui. Que a tua palavra se torne verdade na vida do teu povo. Nos leve em paz, guardando e livrando de todo mal. Senhor, nos dê uma boa noite de sono e descanso. Um final de semana agradabilíssimo na tua presença. Nos livre de todo o seminário, fraudulento, mentiroso e enganador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo estejam com todos de povo de Deus, hoje e para todos sempre. Cumprimente o irmão e a irmã que está do seu lado, em paz. Que Deus te abençoe.